Se tem um cara que já tretou com meio mundo na indústria de quadrinhos, esse cara é Alan Moore. Mas ele pode. Ele pode, é. Ele pode. E ele sempre tinha razão, viu, Ale? Ó, cara, incrivelmente, ele pode ser chato, ele pode ser intransigente de várias maneiras, mas ele é o maior roteirista da história dos quadrinhos. E ele é, desculpa, mas ele é. E ele tá sempre, do ponto de vista moral e ético, ele tá correto, cara. Ele tá correto, é impressionante isso. Ele tá correto, ele é muito consistente com as opiniões dele. Ele é muito íntegro também, eu acho. Ele é muito íntegro. Ele é muito íntegro, porque é fácil você criticar, mas aceitar o dinheiro daquilo que você critica. Mas isso ele não faz. Ele rompe relação e rompe mesmo. E ele passa o dinheiro para os colaboradores dele. Sim. Não existe alguém melhor para você colaborar do que Alan Moore. Que é fato, ele vai brigar com a editora. E vai te dar tudo. E no final você vai ganhar tudo. E a integridade dele chega ao ponto... eu acho que eu já contei essa história em outra ocasião, mas quando eu tava lá conversando com ele... Quando você foi bater na porta dele Quando eu fui bater na porta dele... Saiba dessa história no card. Tinha várias HQs que eu levei para ele autografar, HQs da DC Comics e tal. Pô, só tava eu e ele lá pra mim. Só eu e ele, ninguém ia saber de nada. E ele bateu o olho, ele falou assim, olha, isso daí eu não autografo. É um fã com o escritor. E, pô, ninguém ia saber. E ele te pediu desculpa até. Ele falou assim, que entenda, né? Sinto muito, mas esse é meu posicionamento, esses caras já me ferraram demais, já zoaram demais comigo. É o meu posicionamento, eu me recuso a autografar, eu posso fazer outra coisa pra você. Ele foi lá dentro, pegou um Fashion Beast, fez uma dedicatória pra mim. Te deu de presente, Me deu de presente. Autografou outras coisas, mas coisa da Marvel Comics e da DC Comics, ele não faz. E ele não faz na frente da imprensa. Ele não faz pra ninguém, porque eu passei por essa experiência. Né? E ele não sabia que você tinha um canal no YouTube, não, e depois você ia contar, não fazia ideia. Quer dizer, isso mostra a integridade do cara, do posicionamento dele. É, foda, né, E aí você compreende, né? Então, o que nós vamos contar aqui? Nós vamos contar as tretas pra você entender o posicionamento dele. Que treta é essa, né, cara? Porra. Nós vamos fazer na forma de 2 especiais. O primeiro com a Marvel Comics, que é uma treta um pouco mais rápida, né? Se deu muito rápido. E depois a treta, num outro vídeo, com a DC Comics. E por que nós vamos fazer isso? Porque a editora Pocket Nankin teve a honra de lançar Um Pequeno Assassinato. E Um Pequeno Assassinato é a primeira grande obra que ele fez logo que ele terminou a briga com a DC. Quando a briga da Marvel acabou, aí ele foi pra DC, ficou um tempão, brigou com a DC também, rompeu com a DC e voltou a fazer quadrinho diretamente pro mercado europeu. E vou fazer minhas coisas Vou fazer minhas coisas. E a primeira coisa que ele fez, a primeira grande coisa que ele fez, foi Um Pequeno Assassinato. E Um Pequeno Assassinato é muito especial nesse sentido, porque nessa história ele exorciza muito de seus demônios. Sim. E da situação que ele passou com todas essas empresas. Vários dos esqueletos que estavam lá ele pega e põe pra fora. Cara, então a ideia desses vídeos é assim, quem tem Pequeno Assassinato, quem já leu e tal, depois de ouvir toda a treta e ouvir essa história do Alan Moore e ler Um Pequeno Assassinato e ver a trajetória do Timothy Hawley, o protagonista dele, vai identificar muita semelhança com a vida do Moore, né, cara? O pequeno assassinato da história, o Moore também acabou cometendo, né, cara? Né? Isso é foda pra caramba. E aí quando você chega nos extras de Um Pequeno Assassinato, que fala um pouco da relação biográfica dele com a obra, você entende mais ainda, cara. E o Pequeno Assassinato, ele vai estar com desconto, né? Nós aproveitamos que ia gravar, pedimos pra Amazon se rolava um cupom de desconto e rolou. Então o cupom de desconto está na descrição, você vai pagar baratinho num quadrinho que já é barato, né, então, Alexandre? É sua chance de conseguir a obra, uma obra maravilhosa do melhor escritor de quadrinhos de todos os tempos, na minha opinião. Nunca vai ter alguém como Exatamente. Eu acho até que, Ale, me ocorreu agora, o terceiro programa para fechar essa trama, fazer uma trilogia, hein? A briga com a Marvel, que é nesse, a briga com a DC no próximo, e o terceiro programa a gente fala deste quadrinho e em como isso se relaciona com as brigas, com as tretas. Pode Dando ser. spoiler, né? Quem leu e tal vai saber disso. E não vai demorar para sair muito um do outro, não. Tipo, volta o próximo... Nada, 2 anos. Não. O próximo vídeo já vai ser esse da treta da DC. Então volta aqui no canal depois que já vai ter saído a treta da DC. Na verdade, um pouquinho antes da Marvel, o Alan Moore, como todo mundo, ele teve um início, e foi um início modesto. Ele fez tirinha de jornal, ele começou a fazer histórias pequenas para Warrior, para editoras inglesas, né? Várias dessas histórias saíram aqui pela Mitos Editora. Né? Ele fez para 2000 AD, muita coisa. Exato, saiu esse material britânico dele, a Mitos resgatou bonitinho na revista do Juiz Dredd, nos especiais e tal. E ele começou a chamar a atenção
pouco a pouco. A Marvel, na época, ela tinha a divisão britânica, Marvel UK. que era Marvel UK. E eles começaram só com reimpressão de material original da Marvel, mas sediado no UK, no Reino Unido. E depois eles começaram a produção de algum material próprio deles. Né? Então, vamos fazer material próprio? Quem que está chamando a atenção aqui? Quem são os nomes que estão aparecendo? E chamando gente de lá, né? Aí, obviamente, o Alan Moore, né? Alan Moore. Eu falo Moore, mas é Moore. O Alan Moore era um dos caras que estava despontando. Então chamaram ele. Logo de cara, vamos entregar uma coisa muito grande para ele? Não, vamos testar o cara também. De início ele foi fazendo histórias de Star Wars, né? Criações de Star Wars. Doctor Who, e ele fala nessa biografia, que tudo isso nós tiramos da biografia dele, tá galera? Não é de orelhada na internet, não, nós somos na biografia pesquisar. Ele até fala que ele não era muito fã de Star Wars, então ele incluiu muita coisa, nada disso é canônico, não tem nada no crânio de Star Wars. Ele mexeu muito na obra, e mesmo Doctor Who ele não era tão fã assim, ele fala até que ele negou escrever episódios para a série de Doctor Who, mas ele fez o quadrinho, deu uma abordagem no estilo dele e tal, e ganhou a confiança bastante do editor para assumir um personagem importante, que era o Capitão Britânia, que estava sendo feito antes por outros artistas, e aí foi parar nas mãos dele. E ele topou, porque ele sempre foi muito fã de super-herói, cara. O que incentivou a imaginação do Moore foram os quadrinhos da Era de Prata. Isso é uma coisa interessante, porque o Alan Moore, exato, os quadrinhos da Era de Prata, ele cresceu lendo quadrinhos da DC Comics, da Marvel Comics, como todo mundo. Ele, às vezes eu vejo alguns comentários na internet, Alan Moore tem a versão dos super-heróis, Alan Moore cospe no prato que comeu, cospe pra cima, enfim, não é nada disso, gente. Ele era um grande fã de super-heróis, ele era fanático pelo Hollywood. Olha que curioso, a gente achou uma página aqui na biografia dele, ó, que ele pega uma história do Hollywood que influenciou ele muito quando ele era criança. Que é o confronto do Shazam com o Superman. Com o Superman, que o Hollywood fez para Mad. Isso. E ele fala que o melhor de super-heróis, ele fala isso no livro aqui, o melhor de super-heróis que já foi feito eram as paródias que o Hollywood fazia para Mad. E ele usou o traço do Hollywood, olha que foda, velho, com o Dave Gibbons para compor o Watchmen. Ele usou um pouco do traço, da estética do traço do Hollywood, e os 22 quadros que sempre funcionam estão muito aplicados em Watchmen. O Hollywood, se você não atinou, é o autor do Kanon, da nossa editora. Que foi o segundo quadrinho lançado pelo PM. Que foda, né? Tá tudo ligado, mano. Então já pega a Pequena Sociedade e Kanon junto na parada aí. Você vai ver um dos artistas do qual o Alan Moore era mais fã, né, velho? Então, retomando o fio da meada, ele era fã de super-heróis, ele era fã dos heróis clássicos, ele lia, obviamente, Batman, ele lia Superman. Tem um momento maravilhoso que ele fala na biografia, quando ele percebeu que aquelas histórias não eram autoescritas, que alguém escrevia, que alguém desenhava, e ele começou a perceber a importância de ter um autor por trás daquilo, porque ele via, mesmo de uma forma bem incipiente, criança, ele via a diferença entre traços, ele via a diferença entre roteiro, e aí ele começou a... porque na época não era editado, né? Não. Ele começou a perceber essas coisas. Então ele cresceu como um grande fã de super-heróis. E de repente ingressou na indústria, teve chance de fazer um super-herói britânico, que foi o Marvelman. Marvelman foi um pouco depois, Foi um pouco depois, ele teve chance de fazer na verdade isso. Foi simultâneo. Foi simultâneo. O Capitão Britânia e o Marvelman foram simultâneos, tanto que o editor, o Dez Skin, na época ele fala, eu acho muito arriscado nós deixarmos os dois maiores personagens britânicos nas mãos do mesmo cara. Só que depois ele se surpreendeu de como o Alan Moore conseguiu levar os dois com extrema qualidade, né? O Marvelman, ele é um personagem dos anos 50, criação do Mickey Anglo, que era uma cópia barata do Shazam. Exatamente, quando o Capitão Marvel, o Shazam, acabou sendo proibido por aquele processo todo que nós falamos no programa O Papel Jornal, o Marvelman foi o que surgiu. O que surgiu, exatamente. Ele deu continuidade ao sucesso do Capitão Marvel, do Shazam, chamado Marvelman. Inclusive, eles, depois de um tempo, né, o título acabou parando também de ser publicado. Aí, quando a editora, o pessoal da Warrior, a revista por qual o Alan Moore sempre contribuía, achou que os direitos de Marvelman estavam em domínio público, decidiu relançar com o Alan Moore, sempre numa coletânea, na Warrior, e nunca usando o nome Capitão Marvel na capa. O nome Marvelman. O nome Marvelman. Com medo da própria Marvel, né, de acontecer a mesma coisa que a DC fez lá atrás, da Marvel, por chamar, já existia a Marvel Comics,
processá-los por causa disso. Mas já a gente retoma essa treta. É importante só dizer que ele estava fazendo o Marvelman e que ele estava fazendo o Capitão Britânia juntos, né, lá na Marvel. Então, imagina um autor estreante não, mas um autor iniciante, sim, que estava ganhando o mercado, ter a chance de trabalhar para Marvel Comics. E também está fazendo, como você disse, os 2 maiores heróis britânicos no momento. Para ele era muito legal. Só que aí as tretas começaram. Foi depois de um tempo que as tretas começaram. As tretas começaram. Por exemplo, uma das tretas que rolou. O Capitão Britânia, ele saiu numa revista que chamava The Daredevils. Era publicado lá regularmente. E o Alan Moore, ele tinha muita amizade com a editora Bernie J. Ele tinha muita amizade com ela. E a Marvel norte-americana, ela cagava pra Marvel UK. Ela cagava. O Alan Moore até falava que assim, ele nunca teve que lidar com ninguém da Marvel americana. Era tudo Marvel UK. Parecia uma editora própria, ele falou. Era bem... Tanto que era tudo preto e branco. Os desenhos na época eram preto e branco. Eu acho que até as republicações, eles republicavam Hulk. Preto e branco. Tudo preto e branco. Tanto que o Capitão Britânia aqui na biografia, você vê as imagens preto e branco dele, sabe? Depois só que foi recolorido, que tudo mais, né? Pô, e o Capitão Britânia dele era parceria com o Alan Davis, cara. Começou com outro artista e depois entrou o Alan Davis na parada, que também fazia o Marvel Man. Sim. Os dois chegaram a ficar juntos ao mesmo tempo nesses personagens aí. Aí o que aconteceu? A Marvel, como você falou, cagava e andava pra Marvel UK e decidiu fundir a revista Daredevils com a revista Mighty World of Marvel, sem falar pra editora dela. Simplesmente foi lá e fez. Então, agora vai ser assim, ó. Isso, a mina cuida da revista e os caras não avisam a mulher e vai e mexe na revista dela, muda de nome, funde tudo e não consulta ela. O Alan Moore, que era muito chegado dela, falou, já não curto essa atitude. Já não curto essa atitude. Ele até fala aqui, ó, as pessoas da indústria têm o hábito de aturar condições de trabalho sofríveis puramente porque amam o que fazem. E há algumas editoras que exploram isso. No passado, eu suportei algumas coisas. Em certas áreas, ainda estou suportando. Mas além de certo ponto, vira masoquismo continuar com algo que está fazendo com que se sinta cada vez mais zangado diariamente. E aí a situação piorou, Alexandre, quando em 85 a Marvel americana pegou as histórias do Dr. Who dele, britânicas, publicou lá sem autorização dele. Mano. O cara ficou uma arara, cara. Aí o que o Moore falou? Pega toda a coletânea dele em 85, Foi né? 85. Quer dizer, ele já estava um pouquinho mais pra frente, ele já estava começando a fazer o Monstro Pântano, ou estava prestes a fazer, né? E o nome dele já estava um pouquinho mais em evidência. Esse cara fez pra gente esse negócio, não sabia. Isso, vamos lançar isso aqui. Isso. Vamos lançar, vamos pegar, esse cara é bom, vamos pegar e vamos relançar. E relançou, mas não pediram a aprovação dele. Ele ainda fazia também nessa época Capitão Britânia também, viu? Ele ainda estava em andamento. Aí o que ele falou? Ele proibiu a Marvel de lançar qualquer coisa que tivesse o nome dele. E nisso o Alan Davis falou, peraí, e Capitão Britânia? Se eles lançarem eu ganho uma graninha também, que seja. Então o Alan Moore falou, não, eu não quero, com meu nome eu não quero. E aí o Alan Davis e o Alan Moore brigaram, teve a treta e interrompeu a parceria. Interrompeu e a amizade também ficou abalada para sempre. E o Capitão Britânia ficou um bom tempo no limbo. Ele só voltou a concluir alguns anos depois, sem o Alan Davis. O que o Alan Moore começou a enxergar aqui? A Marvel e a DC, embora a gente adore os personagens, adore as histórias, tudo, que relação editora e artista e criador era extremamente predatória. Trocando em miúdos, eles tratavam o artista como lixo. Ele começou a perceber isso. Já lá atrás ele começou a perceber isso daí. Ele falou, porra, cara, não, eu não curto isso. Você está enriquecendo com o que eu estou produzindo aqui, cara. Então, rolou um lance com a editora, rolou esse lance aí com o Dr. Who, né? Tinha aquela coisa de você ser produtor, você criar o personagem, não ter direito a porcaria nenhuma. Né? Você não recebia direitos autorais, que diferente da realidade na França, realidade na Inglaterra, no Japão, né? Da Europa de modo geral, né? É outra parada, a forma como se trata o artista e o copyright e o direito autoral desse cara. Né? E ele já estava percebendo isso tudo e começou a ver essas coisas erradas acontecendo, começou a tesourar. Só voltou, para concluir o do Capitão Britânia, só em 2002 que ele falou, liberou. Beleza, já esqueci isso aí, pode lançar, né? Ele permitiu que lançasse o encadernado dele com o Alan Davis, que foi o que a Panini trouxe pro Brasil, inclusive. Ele falou assim, contudo, ele só permitiu se tivesse um pedido de desculpas da Marvel pra ele. Tá aqui, Ele até fez uma introdução pro volume da época, mas com a condição de que ele fosse creditado como proprietário dos direitos autorais sobre as histórias
e personagens que ele havia criado naquilo lá. Para frustração dele, o crédito foi omitido da primeira impressão do livro. Nossa. Aí a Marvel depois viu a cara. A Marvel também é foda, né, velho? Não concordaram com as condições do cara. Quer dizer, concordaram, mas não cumpriram. Não cumpriram com as condições. Só que depois, ele apareceu nas reimpressões depois, um pedido de desculpas do editor-chefe na época, que era o Joe Quesada. O Joe Quesada. Tem que ser, né? O Joe Quesada, depois nas reimpressões, foi e colocou os devidos créditos para o Alan Moore. Aí você tá escutando, você pode falar assim, pô, mas quanto mimimi, crédito e não sei o que lá. Para! Ele tá certo. Claro que tá certo, pô. Ele tá certo, cara. Claro, meu. Quantos autores dos anos 60 e 70 morreram na miséria? Na miséria, Na cara. miséria. Um personagem dando dinheiro pra editora. A editora lucrando e o cara não... Os criadores do Superman, Ale, Não. eles são um exemplo... Eu ia falar vivo, mas não estão mais vivos. vivos. Mas são exemplo máximo. Um exemplo máximo. Sofreram pra caralho. Foram os netos dos caras que foram conseguir alguma coisa agora. Agora há pouco, exatamente. Pouco na época do Homem de Aço, do Zack filme. Snyder, porra. Cara, não pode ter esse descaso. Você é louco, velho. Com Para com marcas isso. marcas que são monumentais hoje, que mobilizam bilhões, cara. Um conglomerado lá, como a Disney, que tem direito sobre a Marvel, como a Warner tem direito sobre a DC, se bobear, eles têm mais dinheiro do que alguns países. É, mano, pois é. Meu, não pode, cara, não pode. Aí você vê que é o indivíduo lutando contra o sistema. E é isso mesmo. Se todos os caras Lutando pelo direito dele, caralho. Dele e da classe. É. Agora, se todos os caras tivessem a mesma visão que ele, vê se esse negócio não tinha mudado. Já tinha mudado, cara. Já tinha mudado. Tá mudando só hoje em dia, na verdade, né? De uns tempos pra cá. Sempre tem um cara que vai lá e lambe as bolas do outro. Cara, a gente citou o Superman e o Bill Finger. Bill Finger, E cara, o criador pobre do Bill Batman. Finger, que criou o Batman e o Bob Kane ferrou ele pra cacete também. O Bill Finger, velho, ele não aparece nos créditos dos filmes de hoje em dia. Batman, criação de Bob Kane, não aparece o Bill Finger, velho. A Warner não põe. Eu fico puto da vida com isso, cara. É absurdo. Então o cara. Alan Moore tem razão no final das contas, mano. E aí, por que a gente falou do Marvel Man no início? Então, do o Marvel Man foi a treta... Porque retorna. O Marvel Man que foi a treta foda. Como a gente falou, o Dez Skin, que era o editor da revista Warrior, que lançava o Marvel Man, que era, na verdade, já uma republicação, porque o Marvel Man, como você falou, era personagem antigo. Dos anos 50. Dos anos 50. O personagem morreu depois de um tempo, o Dez Skin resgatou achando que estava em domínio público e entregou para o Alan Moore fazer dentro da revista Warrior. Já nessa época existia a Marvel e eles, com medo da Marvel processá-los por conta do nome Marvel Man, não usavam Marvel Man na capa. Era o nome do personagem, mas nunca aparecia na capa. O Dez Skin começou a se incomodar com isso e falou: meu, eu não posso vender os direitos desse personagem, porque senão eu corro risco de ser processado. Então qual é a vantagem de eu permanecer lançando ele? Não tem, eu não posso explorar esse personagem. Sugeriu para o Alan Moore que fosse mudado para Miracle Man. E o Alan Moore falou: não quero mudar para Miracle Man. Porque o personagem é um personagem clássico, vem dos Que anos já 50, vem desse cara, eu não posso mudar o nome do personagem. Não posso mudar o nome do personagem, porque é uma afronta ao criador. Como é o nome do criador? Mickey Anglo. É uma afronta ao Mickey Anglo. Então o Alan Moore não deixou. E aí, beleza, seguiu a publicação dentro da revista Warrior, até que um dia saiu um especial do Marvel Man. Marvel Man Special, lá na Inglaterra. No que saiu essa revista, Alexandre Calari... A Marvel é foda, né? Mano, a Marvel, velho, manda um recado pra empresa, um bilhete, tipo, parem e desistam. Uma ameaça Por de quê? processo. Porque o nome Marvel é deles. É deles. Né? O Marvel Man é deles. É. E mandou essa ameaçinha lá pros caras. O Alan Moore, mano, Falou, ficou "Nunca, injuriado, que é isso?" velho. Ó, tá aqui, ó, Marvel Man Special, edição que trazia em sua maior parte reimpressões. E aí veio a carta: encerre e desista. Moore, horrorizado com as táticas da editora, da Marvel, jurou Nunca mais trabalhar pra nunca trabalhar. Até então ele era Marvel UK. Uhum. Marvel UK. Ele jurou nunca trabalhar para Marvel americana. Abre aspas. A lógica por trás daquilo não é que eles estavam certos, mas sim que eram grandes o bastante. Isso significava que eles nos manteriam na corte para todo sempre com seus advogados, independente de estarem certos ou não. Porque certo, eles não estavam. Marvel Man não infringia nenhum direito da Marvel Comics, não infringia nada. Não. Isso é simplesmente bullying. E não posso aceitar isso. Eu não podia trabalhar para uma empresa que tivesse feito aquilo comigo. Cara, olha só que foda. Aí, qual foi a consequência disso? A Warrior, o Dez Skin, acabou falindo, a empresa deles faliu, e no final, outra editora, a Eclipse Comics, acabou pegando o Marvel Man.
E quando pegou o Marvel Man... Foi um período até que chegou a ser no Brasil, 4 edições. Isso, daquela lançadas editora pela Thanos. Thanos. Cada uma num formato diferente. Nessa época aí, os donos da Eclipse Comics pediram, falando, a gente adquiriu esses personagens, nós somos uma editora pequena, a gente precisa se sustentar e não podemos chamar de Marvel Man, deixa a gente chamar de Miracle Man, por favor. Pelo menos para lançar. Pediu pro Moore. Aí o Moore falou, olha, ele retirou as objeções nessa época, aí abre aspas de novo. É difícil manter seus princípios quando há outras pessoas envolvidas. Em um momento ou de caridade ou de fraqueza, eu disse, ok, vá em frente, não quero pensar em ninguém sofrendo por minha causa. Então ele aprovou que se chamasse Miracle Man, exatamente. E o que aconteceu depois, Bruninho? A Eclipse, ela acabou falindo. Também. A Eclipse lançou um monte de coisa bacaninha na época. E material que merecia ser resgatado, inclusive. A editora faliu e várias das coisas perderam-se num limbo de direitos autorais. De quem inclusive, o Miracle Man. Miracle Man. Não é da Eclipse, Miracle Man. porque a Eclipse já tinha comprado de uma empresa que faliu. Aí também não é da outra, que também já está falida e não tem mais. Não é do Moore, não é do Mickey Anglo, da família dele. Aí é que tá. De quem que é esse Aí personagem? é que tá. Era do Mickey Anglo. Aí, exato. Aí é que tá. Cara. O Alan Moore, depois de um tempão, descobriu, no meio desse rebuliço todo, que quando o Death Skin lançou pelo Warrior lá atrás, o personagem não era domínio público. Não estava em domínio público. Era da porra do Mickey Anglo. Só que a briga começou feia nos tribunais. E se arrastou por um tempão. Por muito tempo. Um tempão. E no fim, quem comprou? No final, quem que ficou com os direitos? A Marvel Comics americana. Me comprou, conseguiu pegar os direitos autorais. E queria relançar como Miracle Man, o último nome do personagem. Porque eles já tinham um Marvel Man deles, então não dava pra lançar. O Alan Moore não podia fazer mais nada. Cabe dizer que o personagem, toda essa fase, ela ficou muito lendária. Porque quando o Alan Moore largou o personagem, quem assumiu foi o Neil Gaiman. Porra, 2 dos maiores nomes da história. Quando ele abandonou, né? Quando acabou a fase Moore, entrou a fase Gaiman. E aquilo lá nunca mais foi republicado. Nunca mais, cara. Eram anos e anos e anos de leitores querendo ver, todo mundo só sabia que era muito foda, mas ninguém leu. Olha o que ele fala aqui, ó. Na verdade, Mickey Anglo sempre teve os direitos sobre Marvel Man e eles desapareceram quando a Ellie Miller, que era a editora do Mickey Anglo na época, faliu. Mas a empresa jamais faliu, na verdade. Ela só fechou as portas, mas não teve falência. Disseram-nos um monte de mentiras desde o começo. Se eu soubesse disso na época, jamais teria feito o trabalho. No final das contas, antes de ele descobrir isso, quando o Neil Gaiman entrou, ele deixou os direitos com o Neil Gaiman também. Toca esse negócio aí, cara. Isso aí você mesmo. Ele faz muito isso, né? Fica com esse negócio, ele não quer. Em 2009, a Marvel anunciou que tinha comprado os direitos para publicar o Marvel Man e queria reimprimir com o nome Alan Moore na capa, né? Alan Moore. Aí ele falou, vocês estão de sacanagem. Não vai. Pediu que o seu nome fosse removido de qualquer novo encadernado de Marvel Man. Abre aspas. Porque eu simplesmente não quero estar associado a Marvel Comics ou B, Disney. Estou abrindo mão de qualquer dinheiro e repasso tudo para Mickey Anglo. E não quero ter nada a ver com isso. Então, eu arrepio. Ele passou tudo pro cara. Isso foi bacana. Velho, ele voltou a dar dinheiro pro cara que tinha o direito lá atrás, mano. Da família do cara, né? Porque acho que o cara já era falecido, mas ele pega, a família do Mickey Anglo tem direito sobre esse personagem. Eles não receberam nada nesses últimos anos. Então, Marvel, você pega o que você tinha que me dar e dá pro cara. Dá pro cara e não usa o meu nome. Não usa de jeito nenhum. Aí ele foi acreditado como o escritor, né? O autor original. O autor original. Miracle Man, do autor original. E o desenhista. Porra, cara. Aí que a gente fala da questão da integridade dele. Porque ele poderia ter todo esse discursinho panfletário na internet e pegar grana. Pegar grana. Não Alan Moore. Não Alan Moore, cara. Não Alan Moore. E ele ainda dá grana pra quem merece. Pra quem merece, pra quem precisa e pra quem é de direito. O direito é da família. Porra, eu fiz esse trampo, eu recebi por ele e eu não sabia que os direitos eram da família. Me enganaram. Então hoje eu dou tudo pros caras. Tá dando tudo pro negócio. Animal, Tanto né, que a série Miracle Man, que saiu exatamente do mesmo jeito aqui no Brasil, a Panini lançou em mensal, com todos os extras do Mickey Anglo e tal, a Marvel... Tinha sempre uma historinha pequena do Mickey Anglo. Do Marvel Man original e tal, coisa que teve, a Marvel acabou tendo que fazer também, meio que por exigência do Alan Moore. E a galera aqui no Brasil reclamava desses extras aí, eu não quero esses extras aí, não sei o que lá e tal. Se vocês soubessem dessa treta toda e da importância do Mickey Anglo
nesse cenário todo, Sim. ninguém reclamava daqueles Sim. extras lá, cara. E aí o que aconteceu no Brasil? Não vendeu a revista, ninguém falava assim, vou esperar o encadernado, não vou comprar porque custa muito caro por causa de uns extras que não agregam em nada. E ó, no nabo dos colecionadores, a revista não foi pra frente, a fase do New Game não saiu aqui no Brasil e duvido que vai sair tão cedo. Talvez no futuro até a Panini decida apostar num relançamento em luxo aí. Mas no momento, tão cedo não sai, cara. E eu acho espetacular. O Miracle Man? É foda, cara. Foda demais. Um monte de coisa que ele colocou em Watchmen, na verdade, já tinha sido feita em Miracle Man. A distopia que o Miracle Man cria, cara. Alguém aplicou o super-herói nos conceitos de mundo real. Foi Muito a primeira foda. vez, Ale, que o Alan Moore fez isso com o Muito Miracle foda. Man. Aqui no livro, velho, tem um texto de tudo que ele fala que ele foi ler pra fazer o Miracle Man e o Capitão Britânia. E sabe o que mais é foda? Eu queria falar, o Capitão Britânia dele é uma doideira de conceito, cara. Inclusive conceitos de multiverso, Porra, que nem nossa senhora, existia na Marvel naquela muito época. foda. É foda demais. E o tanto que ele pesquisou pra fazer, leu um monte de livro a respeito de super-herói e tal. O Alan Moore sempre foi muito cuidadoso com suas histórias. E esse lance dele de trás dos bastidores eu acho incrível, de bater palma, cara. Posteriormente, ele tornou a fazer uma historinha pra Marvel, muitos anos depois, que foi, se eu não me engano, por conta do 11 de setembro, numa coletânea. E aí a galera começou a criticar ele por causa disso. Aí ele parou e falou assim, gente, dá licença, vocês não acham que o que está acontecendo aqui é algo um pouquinho maior do que uma picuinha entre uma editora e o artista? Né? Porque foi tudo doado. Exatamente, tal, essa né, revista foi uma iniciativa da Marvel para ajudar nas vítimas e tudo. Isso. Tá certo ele nesse Ele sentido. falou assim, isso é algo muito maior do que muito maior do que a Marvel. Então, resumo da ópera. Pra Marvel, ele só contribuiu lá em Marvel UK. Teve até gente que perguntou por que o Alan Moore não entrou no nosso top 10 maiores roteiristas da Marvel. Porque o Alan Moore pra Marvel mesmo nunca fez nada. Ele só fez pra Marvel UK e apenas Capitão Britânia e uma outra historinha aí, né? Na coletânea da Salvat, que tem, das aventuras do personagem, tem um texto editorial que esqueci o nome. Aquele da capa vermelha? Não, da capa preta. Ah, tá. Que ele até fala assim, em algum universo paralelo, eu espero que o Alan Moore tenha feito muitas histórias pra Marvel. Mas o nosso só tem esse. O nosso só tem esse, exatamente. Por isso que ele acabou não entrando no top. E aí, beleza. Nunca vou fazer nada pra Marvel Comics. Né? Já tinha decidido isso depois de todas essas tretas que nós falamos. Aí, um belo dia, ele recebe um telefonema do Len Wein. Len Wein liga pra ele convidando pra criar histórias pra DC Comics. Com a qual ele não tinha nenhum problema até então, nunca. Até então. É uma oportunidade. Opa, trabalhar pra DC Comics, editora do Superman, do Batman, do Maravilha, personagens que eu amo, lá foi ele. Foi uma puta de uma parceria de longos anos. Mas que não acabou bem também. Mas isso, amigo, é outra história e outra treta monumental. Exato, essa fica no próximo programa. Se ele já está publicado, você vai vê-lo aqui nos cards e até o final. E aproveita para pegar um pequeno assassinato, como a gente disse, tem tudo a ver. Confira essa história. Quando acabar o vídeo da DC, vocês vão entender um pouco melhor. A gente vem e fala mais de um pequeno assassinato. Aproveita que tá com cupom de desconto e já pega aí. E volta aqui amanhã ou depois de amanhã para ver a continuação deste programinha. Fechou. Falou, mano! Tchau.